gente, eu sou a Luana Rocha, apresentadora, mediadora do programa Vozes da Saúde Coletiva. Eu sou João, sou estudante de doutorado da Universidade Estadual de Campinas, no campus de Piracicaba. E a gente está aqui hoje, nesse episódio novo do programa Vozes da Saúde Coletiva, na edição especial do Conasens, que a gente sabe que é um evento extremamente importante para a saúde pública do nosso país, para falar sobre a edição 31.5 da revista Ciência e Saúde Coletiva, que fala de saúde digital. E nós trouxemos uma abordagem com a sua pesquisa, que é voltada para a questão do desenvolvimento da telesaúde, né? Como que essa transformação digital está potencializando isso e quais são os desafios que vocês encontram para conseguir garantir essa evolução da telesaúde. Aí eu queria passar a palavra para você para compartilhar um pouquinho com a gente. Ok, obrigado, Luana, pela introdução. Obrigado pela revista Ciência e Saúde Coletiva por estar trazendo esse espaço e essa oportunidade de colocar o que a gente produz no mundo acadêmico para fora um pouco dos muros da universidade. Aqui no Conasemos é um espaço importante, o maior congresso de saúde pública de rede de serviços de saúde do Brasil. E chegando no nosso artigo, estudou, fez uma análise para entender quais eram os principais elementos do desenvolvimento da telesaúde no Brasil a partir do Índice Nacional de Maturidade Digital. O índice tinha 7 domínios e dentro desses domínios os resultados do estado de São Paulo nós analisamos para a partir dessas análises conseguimos entender um pouco o que estava acontecendo no desenvolvimento da telesaúde no estado de São Paulo. A partir dessa nossa pesquisa e dessa nossa análise, nós identificamos que o domínio infraestrutura, que é relacionado ao uso da internet, à velocidade da internet, o uso dos softwares, era o mais elemental, o mais importante para o desenvolvimento da telesaúde em todo o estado de São Paulo. Uhum. Então, antes de alguns elementos importantes, de alguns que a gente julga serem importantes, como é o caso da infraestrutura propriamente dita, e do acesso à internet, da manutenção de computadores, que a gente acha que é um grande problema, Uhum. o avanço da telesaúde no Brasil e no estado de São Paulo está mudando um pouco o gargalo que a gente tem. Então, a gente sai um pouco do problema estrutural propriamente dito, de computadores, de acesso à internet, para entrar um pouco no desenvolvimento da infraestrutura, da velocidade dessa internet, da perenidade do acesso à internet dentro das unidades de saúde e da própria capacidade de responder à telesaúde com softwares que acompanhem o acesso, o desenvolvimento da telesaúde não só nos grandes hospitais, como nas unidades básicas, para servir uma telesaúde que sirva a grande função que a gente tem, que é aumentar o acesso à saúde da população. Sim. E na sua visão, o que que você enxerga como sendo o que deveria ser, na verdade, prioridade para os gestores, né, de saúde, para a gente conseguir deixar esse desenvolvimento da telesaúde cada vez mais efetivo? O, o, o gestor tem um papel central nesse desenvolvimento da telesaúde, que o poder de decisão está na mão do gestor, né? E quando a gente estuda a telesaúde, desenvolvimento da telesaúde a partir da visão do gestor e dos usuários, a gente tem alguns gargalos, como a educação permanente, a própria formação desses profissionais para o uso desses tipos de dispositivos eletrônicos é muito insuficiente, muito aquém do esperado. Então, o gestor tem que estar sempre nesse esforço de entender o que está sendo passado, entender o que está sendo discutido a nível nacional, a nível estadual, até para conseguir dar para o seu profissional um nível de formação e uma formação que vai ser útil, que vai servir para o Sim. desenvolvimento da telesaúde naquela cidade, naquela unidade de saúde, naquele hospital. E agora, a curiosidade, como que nasceu? Como que vocês deram início a essa pesquisa, a essa escolha de tema, né? Essa escolha Aham. de abordagem, de metodologia? Então, eu gosto da saúde digital porque sempre fui interessado nessa parte mais tecnológica da saúde. E a mudança, né, que a gente vem sofrendo, não só na saúde, como em todas as Uhum. esferas da vida, com a entrada no mundo digital.
Com a implementação do SUS Digital em 2024, o nosso grupo de pesquisa resolveu ter o SUS Digital como objeto de pesquisa. Então, o desenvolvimento, os índices que foram saindo, os instrumentos que eram lançados, eram instrumentos de pesquisa do nosso grupo. Então, essa análise, esse artigo saiu a partir de um esforço que a gente teve, na verdade, quando teve acesso aos dados do Estado de São Paulo, de entender um pouco o que era que aqueles dados nos diziam do desenvolvimento da telesaúde no Estado. E é a partir disso, foi a partir desse pontapé inicial do estudo do SUS Digital que a gente vai desenvolvendo, não só esse, como outros artigos também, dentro desse escopo da telesaúde do SUS Digital. Eu acho que é isso, é importante que vocês consigam cada vez mais se unir para trazer esses grupos e esses estudos, porque no fundo, tudo isso vai nortear os gestores a conseguirem encontrar melhores políticas públicas, a entender melhor as necessidades de cada espaço, os avanços que a gente precisa ainda ter para potencializar os programas. Os programas, por si só, eles já são extremamente importantes, mas mais do que ele existir, ele tem que, né, se desenvolver, ele tem que se consolidar. Então, a gente tem que estar nessa constante caminhada, né? Isso, a gente costuma dizer que a política pública tem um ciclo, né? O ciclo da política pública precisa encerrar, precisa ter o início, o meio e o fim. E a gente estudando a implementação do SUS Digital, a gente entende isso, é o entendimento do ciclo da política pública para melhorar o fim, o objeto fim do Sistema Único de Saúde, que é o acesso à população. A população precisa acessar esses serviços. Tudo que melhorar esse fluxo da política pública para dentro desses serviços é importante. E aí agora uma pergunta pessoal. Conta pra gente um pouquinho da sua formação. Eu sou cirurgião dentista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, onde eu também fiz o mestrado, e estou terminando o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, no campus de Piracicaba, no programa de pós-graduação em odontologia. Gente, isso é muito legal, porque a gente consegue trazer em uma edição da revista gente de todas as regiões do país. A gente consegue trazer gente de todas as áreas de formação diferentes que a saúde abrange, né? A saúde coletiva como um todo, e em especial a revista Ciência e Saúde Coletiva, que consegue estar aí abarcando pessoas da odontologia, da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, outros docentes acadêmicos. Então, assim, é um espaço muito múltiplo e que abraça muitas frentes. E eu acho que isso é essencial, porque o nosso Brasil é isso, né? Muito múltiplo, muito rico. E eu acho que o conhecimento dessas pessoas em diferentes funções é o que potencializa os estudos e que vai fazer com que o conhecimento que está aqui consiga ir além dessas páginas e acessar mais e mais pessoas. Queria te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Deixar um espaço, se você quiser dar uma mensagem final para o pessoal. Ótimo. É só agradecer ao convite da Ciência e Saúde Coletiva de estar no Conasems, de estar participando desse espaço. Também acho super importante, porque eu sou um militante da ciência fora dos muros da universidade. Acho que a gente tem que chegar, colocar o conhecimento que a gente produz dentro das universidades de alguma maneira fora dela. Exatamente. E é o propósito do programa. A gente quer que o conhecimento ele consiga ir além das páginas da revista, que ele consiga chegar realmente nas casas das pessoas, não somente das pessoas que trabalham na área da saúde, não somente das pessoas que vivem um ambiente acadêmico, mas de todo mundo, né? E é um esforço super importante da revista Ciência e Saúde Coletiva, não só pelo histórico da revista, como também pela força que tem de propagar o conhecimento da universidade para além dos muros da universidade, com uma revista tão importante para a área que é a revista Ciência e Saúde Coletiva. E eu aproveito para reforçar aqui meu agradecimento a toda a rede de parceiros e apoiadores que tornam esse sonho possível, esse programa possível, em especial a Rede Otix Rio, o apoio da Fiocruz, da Brasco, da revista Ciência e Saúde Coletiva, e eu acho que de uma equipe gigante que trabalha por trás dia a dia, que às vezes as pessoas não têm dimensão nem noção, né? Obrigado. Mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença, obrigada a quem está acompanhando, e eu espero que vocês sigam nos acompanhando. Temos também muitas publicações acontecendo no @ da revista Ciência e Saúde Coletiva. E até o próximo episódio, gente. Um beijo.